Rapaz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as escrituras sagradas e descobrir os mistérios permitidos por Deus nesse livro sagrado que nos traz crescimento espiritual e nos leva para próximos de Deus. Esse é o nosso objetivo, que você aprenda a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia de uma maneira simples, cristã, sem frescura de religião. Nós vamos aqui conhecer a história de Deus para podermos ser dependentes e ter experiência com o Deus da história, tá bom? Então olha só, hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Gênesis e nós vamos ver detalhes de como Deus criou o homem. Importantíssimo isso, e vamos ver um detalhe também do que aconteceu no sétimo dia, combinado? Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, vai lá, busca a sua Bíblia, dá um pause aí no vídeo, aí, pega a sua Bíblia e leia comigo para você entender aí e melhorar o seu entendimento em relação a esse estudo. É claro que nós vamos aqui fazer um estudo profundo e não dá para ler de 5 em 5 versículos. Então nós vamos tentar pegar um grupo de versículos para não ficar muito cansativo para você, apesar de estudar 15 minutos por dia, a Bíblia é complicado. Aí nós queremos conhecer tudo de Deus, tudo do cristianismo, aí você não dedica aí 5 minutos para Deus. Por quê? Nós queremos a mensagem rápida. Aí você pega um vídeo lá, isso tem mais de 2 minutos, não vou assistir. Então assim, então não assista mesmo. Agora é o seguinte, quando você quiser ler a Bíblia de verdade, conhecer a Bíblia, procure um local sério, uma igreja séria, que te explique os fundamentos bíblicos, sem ficar dependente da igreja, e sim de Jesus Cristo. E aí você vai entender que você precisa da igreja para conviver com as pessoas de mesma fé, certo? E prática. Ou então, e ao mesmo tempo, paralelamente, estuda conosco aqui, para você vai ver só como é que nós vamos estudar essa Bíblia, e como nós vamos conhecer as histórias do Deus, né, que escreveu, que está escrevendo a nossa história. Combinado? Então olha só, no capítulo 2 diz assim, olha, nós estamos continuando, estamos falando sobre a criação ainda, certo? E hoje nós vamos, como é que Deus criou o homem? Então diz assim, olha, que nós já vimos que Deus criou o homem, a imagem e semelhança. Mas então a Bíblia vai explicar como que Deus criou o homem. E na outra aula, como que Deus criou a mulher? Então nós já vimos que Deus criou. No sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. Nós já falamos em relação ao dia, que se não é dia de 24 horas. Deus criou o homem no sexto dia, e a ciência está tentando descobrir esses dias aí quanto que é, mas para nós não interessa isso agora, certo? Então diz o seguinte, olha, capítulo 2, versículo 1. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, ou seja, o separou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo não estava na terra, e toda a erva do campo não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou nas suas narinas, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia em 4 braços. Se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali existe o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxê.
E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. À luz desse texto, então, eu quero que você entenda o seguinte, que aí nos versículos 1 e 3, a Bíblia diz que Deus separou o sétimo dia para descansar. Então Deus criou tudo, fez toda a criação nos 6 primeiros dias e descansou no sétimo. Não fez nada aí, descansou de fazer as obras, descansou de criar as coisas. Então Deus não criou nada no sétimo dia, ali ele mesmo, porque ele estava criando. Mas no capítulo 2, dos versículos 4 ao versículo 17, Deus, aqui a Escritura quer dizer, dá uma dica, ou melhor, ele explica como que Deus criou o homem. Então observe que Deus criou o homem no sexto dia, mas como que Deus criou o homem? Aí no capítulo 2, versículos 4 ao 17, ele vai explicar como que Deus criou o homem. Aí na sequência vocês vão ver que Deus vai criar a mulher, mas no capítulo 1, nós vemos lá no versículo 27, diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então o homem e a mulher foram criados no sexto dia. Então, a criação do homem e da mulher no sexto dia, vocês vão ver que foi interessante. Então, mas como que Deus criou o homem primeiro? E a Bíblia diz então que saía, não chovia ainda, Deus não tinha. Nós temos que pensar agora como a Bíblia está nos orientando para pensar. Porque hoje nós sabemos, quem mora em São Paulo aqui, faz frio, calor, chove, tempestade, quer dizer, sol, chuva, faz as 4 estações do ano num dia só, de 24 horas. Mas quando você entra aqui na Bíblia, você fala assim, olha, um detalhe importante, hein? O Moisés lá falando assim, olha, na revelação, ainda não havia o homem, versículo 5, não havia ainda o homem para lavar a terra, e ainda não havia chovido. Olha que legal, no versículo 5. Então, mas subiu um vapor da terra, que regava toda a face da terra. Subiu um vapor que regava. Mas aí, Deus então diz o seguinte, enquanto as outras criações eram do verbo bara, criando-se do nada, eu fico imaginando Deus descendo, a Trindade descendo e formando o homem do pó da terra. Deus vai lá e pega então do barro, você foi feito do barro, do pó da terra. E todos nós fomos feitos com o mesmo material, mesmo material. Se você não tomar banho, 3 dias você fede, você fica fedendo, todo mundo fede. Então assim, precisa entender que nós somos feitos do mesmo material. Por isso que nós temos que respeitar um ao outro como ser humano, como um ser humano criado por Deus. E um detalhe importante que nós vamos estudar, é importante que você acesse depois do nosso estudo falando sobre a tricotomia, a formação do homem, porque nós temos corpo, alma e espírito. Então, só você entender que quando Deus forma então o homem, esse corpo aqui, ele faz o que então? Ele sopra, o sopro de Deus. Deus formou o homem do pó da terra. Ele sopra, então tem o sopro de Deus. E colocando no homem, então, um canal que liga o homem direto com Deus, que é o Espírito. Então, as coisas de Deus só se discernem no Espírito do homem. Por isso, quando você começa a estudar a Bíblia, a estudar um pouco mais, você fala que é um homem espiritual, né? Mas o homem continua com a alma, certo? E nós vamos estudar isso depois. Então, mas assim, o homem foi feito, então, alma vivente, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, certo? E aí, a Bíblia diz que Deus coloca o homem no Éden, no jardim do Éden, e lá tem, você pode comer de todas as árvores que estão aí. Olha que interessante, e Deus fez brotar lá a árvore, versículo 9. Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim.
e a árvore perdão, da ciência do bem e do mal. Tá tudo ali. E aí fala que saiu um rio do Éden, né? Tá falando aí. E tinha 4 braços, aí dá o nome dos braços aí do rio. Se você quiser estudar geograficamente, põe aí no Google aí os rios do Éden, você vai estudar geograficamente. Eu vou estudar aqui. Aí Moisés aqui está dando a existência, a localização próxima do Éden. Alguns acham que é perto do Iraque, atual Iraque aí, em 2015. Então, se você quiser estudar essa coisa, você estuda lá. Mas aqui estamos estudando a história ali, e Moisés está escrevendo para nós aí, certo? Agora, quando Deus pega o homem, isso é importante já você entender. Deus, versículo 15, tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E deu uma ordem para o homem. Ó, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. Toda, pode comer tudo. Ah, outra coisa, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não pode comer, tá bom? Porque no dia em que você comer, você vai morrer. Tudo bem? E deixou essa ordem aí e tocou o barco. Então, é a única ordem que tinha, olha, você pode comer de tudo, não come aí, senão você vai morrer, tá? Bom, enfim. E aí, só pra você escrever onde é que estava isso. Aí, então, não podia comer da onde? Da árvore da ciência do bem e do mal. Então, olha que lindo, né? Então, essa é a única ordem que Deus deu para você, certo? Para o homem na época lá, tá bom? Então, o importante aí é que você entenda que Deus formou o homem. Deus não criou do nada. Deus foi lá e criou você. Deus formou você como... Deus vai dar essa imagem depois lá em Jeremias. É outro estudo que acaba se empolgando aqui, onde ele vê um olheiro fazendo um vaso de barro. Então Deus formou o homem do barro. Só que a diferença é que Deus colocou um homem no espírito, que é o canal que liga o homem a Deus. Então nós precisamos alimentar o espírito ali de nós. Nós somos um ser espiritual e Deus é espírito. Então ele importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então é isso que nós precisamos, então, ativar esse canal aí. Então nós vamos fazer um estudo sobre tricotomia para você entender melhor sobre esse assunto. Legal? Então, Deus formou o homem do pó da terra. Então você é pó. E você vai voltar para o pó quando você morrer. Porque você veio do pó e para lá você vai voltar. Tá bom? Então um beijo. Continue com Deus firme aí. Porque Deus te ama. Jesus Cristo te ama. Me ama também. Ele quer nos unir através desse amor. Vamos continuar juntos estudando as Escrituras Sagradas. E eu convido você a assistir a próxima aula aqui no projeto Professor e a Bíblia. Tchau. Fique com Deus.